Olá, amigos, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um Momento Infantil. Nós hoje vamos aprender mais uma história e ela tem como título Perdão. Alguma vez vocês perdoaram? Já foram perdoados? Então nós hoje vamos de novo convidar um amigo muito experiente nessa área, que já perdoou muito e continua perdoando, o nosso querido amigo Jesus. Vamos orar? Querido Deus, queremos agradecer pela vida e saúde que nos dá. Ensina-nos a perdoar. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, a nossa história de hoje tem como título Perdão. E de novo, nós vamos viajar para lá há muito tempo. E nós vamos falar de um menino chamado José. José vivia em Israel e ele tinha 11 irmãos. Muitos, né? Eu só tenho 3. Nesses 11 irmãos, poucos gostavam de José. José era muito amado por seu pai e por Deus, porque ele era um menino bem comportado, amava a Deus e a seu pai. Mas seus irmãos não gostavam da atenção que o seu pai dava a José. Eles achavam que era atenção demais para uma só pessoa. Então eles sentiam inveja daquilo. O pai de José amava tanto José que decidiu fazer uma túnica muito bonita para José. Uma túnica colorida. Quem não gosta de cores? Eu particularmente gosto. Então, quando o pai de José ofereceu aquela túnica a José, os irmãos de José ficaram ainda mais irados, ficaram ainda mais chateados e a inveja deles aumentou. Eles passaram a não gostar de José, passaram a sentir um ódio pior do que já sentiam. Então, certa vez, os irmãos de José saíram para o campo e passaram lá alguns dias. O pai de José, preocupado, mandou que José fosse ao campo para saber como seus irmãos estavam, se eles se alimentavam, levar alguma comida para eles e poder levar ao pai informação que o tranquilizasse. Mas os irmãos de José, quando viram José, não gostaram daquilo. Acharam que José estivesse ali para espionar, para saber o que eles estavam a fazer e depois contar ao pai o que havia acontecido. Alguns deram a ideia de jogar José num poço. Eles colocaram José num poço sem água. Enquanto José estava ali naquele poço, eles iam pensando: o que nós vamos fazer com ele? Será que vamos matá-lo? De repente passaram ali pessoas que compravam escravos para o Egito e para outras terras. Então eles decidiram vender José. Muito mal, né? Ser vendido como escravo. Eles decidiram vender José e José foi levado ao Egito. Quando José chegou lá, ele foi trabalhar na casa do general do Egito. Ele ficou lá por algum tempo, mas depois ele foi acusado injustamente de algo que ele não tinha feito e levaram José para a prisão. Ele ficou lá por algum tempo. José tinha um dom que Deus deu, que era interpretar sonhos. Então, ali naquela prisão, ele tinha 2 companheiros que também estavam ali, mas não sabiam como terminariam. E José disse a eles que um morreria e um viveria. E assim aconteceu. Um deles morreu e outro viveu. Quando saiu da prisão, José disse para ele: lembra-te de mim quando fores ao palácio. Quando chegou lá ao palácio, certa vez o faraó teve um sonho e ele não conseguia entender o que aquele sonho queria lhe dizer. Então, aquele servo que era companheiro de José lá na prisão, lembrou-se dele, como havia dito, e contou ao rei sobre o que havia acontecido lá, sobre aquele homem que havia interpretado o seu sonho. Então, mandaram chamar José. De novo, José foi usado por Deus para interpretar o sonho de Faraó. E dali, porque ele interpretou o sonho, ele foi nomeado governador e passou a cuidar das terras do Egito. Depois de algum tempo, depois de 7 anos, o povo do Egito foi assolado por uma fome. Houve fome no Egito, já imaginaram? 7 anos sem comida, 7 anos sem água. Então, foi durante esse tempo que
o povo do Egito não tinha comida. Mas porque eles já haviam sido preparados por José, eles já tinham mantimento para aquele período. Não era só o Egito que não tinha comida. Os familiares de José também não tinham comida lá onde estavam. E eles decidiram lá ir ao Egito para comprar comida, mas ninguém sabia se José estava vivo ou não. Os irmãos dele não sabiam se José estava vivo ou não, porque quando eles venderam José, eles foram dizer para o pai deles que José havia sido devorado por um animal. Colocaram sangue de um cordeiro na roupa de José, naquela túnica bonita que haviam lhe oferecido, e foram dar para o seu pai e disseram que José foi morto. Mas José não havia sido morto. As pessoas lá pensavam que José estava morto, mas os seus irmãos já não sabiam do paradeiro dele, se ele estava morto, vivo, no Egito ou num outro país, eles não sabiam. Quando chegaram ao Egito para comprar comida, José reconheceu os seus irmãos, mas os seus irmãos não o reconheceram, porque José estava mudado, já era um homem de grande poder naquela terra. Ele reconheceu os seus irmãos, se mostrou a eles e não teve mágoa. Vocês perceberam? Os irmãos de José não gostavam dele. Jogaram ele num poço, venderam-lhe como escravo. Por conta disso, ele foi preso e ficou muito tempo ali naquela prisão, sendo tratado como escravo, como uma pessoa que errava, mas na verdade não. Mas mesmo assim, José teve a capacidade de perdoar os seus irmãos. Depois de tudo que eles fizeram e das consequências que aquilo teve, José teve a capacidade de perdoar. Então, meninos, nós aprendemos através de José a perdoar os nossos amigos, irmãos, ao nosso próximo. Que sejamos como José e saibamos perdoar. Assim como José perdoou seu irmão, assim como Deus nos perdoa a cada dia. Vamos orar a cada dia para que Deus nos ensine a perdoar cada pessoa que tem nos ofendido, a limpar cada manchinha que há em nosso coração. Que esse seja o nosso propósito a cada dia e que nós vivamos sempre para perdoar. Então, essa foi a nossa história de hoje. Que Deus nos abençoe a cada dia. E não se esqueçam, temos um encontro marcado para o próximo sábado, à mesma hora, aqui no Manancial.